és minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Bom dia, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Louvado sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Que alegria podermos estar juntos novamente para vivenciarmos este nosso momento de oração, este nosso momento de devoção, este nosso momento de reflexão e de partilha da Palavra de Deus. O Evangelho, aonde Jesus vem ensinar a cada um de nós como devemos agir para sermos bons cristãos e merecermos estar com Ele no reino de Deus, nos beneficiando da glória da vida eterna. Peçamos que o Espírito Santo esteja presente conosco, mas também peçamos que a Santíssima Trindade nos proteja e nos livre de todo e qualquer mal que possa estar se levantando contra nós. Por isso, façamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Meu irmão e minha irmã, estamos iniciando o mês de dezembro. Estamos iniciando o último mês desse ano civil de 2021. Quantas coisas nós realizamos, quantas coisas aconteceram em nossas vidas, quantas percas nós tivemos, mas quantas alegrias também nós conseguimos viver durante todo este ano. E tudo isso é motivo de glória e louvor ao Pai que nos criou, a sua infinita misericórdia que nos proporcionou tudo isso durante este ano que já está partindo para o seu final. A nossa Mãe da Misericórdia sempre está junto conosco, sempre caminhou junto conosco, nos auxiliando, nos guiando, nos amparando em cada momento difícil que durante este ano nós já vivemos. Por isso, nós devemos manter firmes a nossa devoção, a nossa confiança em sua intercessão junto ao Pai que nos ama, para que sempre nós estejamos em sintonia com o mundo de Deus, com o reino de Deus, o reino que Ele nos prepara para vivermos na vida eterna. A liturgia deste dia 1º de dezembro, desta quarta-feira, da primeira semana do tempo do Advento, nos traz para a nossa reflexão, para a nossa preparação para a chegada do menino Jesus, o Evangelho que está em Mateus, capítulo 15, versículos 29 a 37. Vamos juntos, com muita atenção, ouvir o que Mateus nos relata. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Partindo dali, Jesus foi para as margens do mar da Galileia. Subiu a montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando. E glorificaram a Deus de Israel, o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: De onde vamos conseguir no lugar deserto tantos pães que possamos saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tens?
Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os deu aos discípulos. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, neste texto que Mateus relata dentro do seu evangelho sobre este acontecimento com aquela multidão onde Jesus se revela e revela a todos o poder que vem de Deus, nós podemos tirar para a nossa reflexão alguns exemplos, algum testemunho que Jesus quer que nós cristãos façamos iguais a Ele no mundo de hoje. Um dos primeiros que eu gostaria de citar é a compaixão que nós devemos ter com nossos irmãos, e também reconhecer a compaixão que muitas vezes nossos irmãos têm para conosco. É muito comum neste mundo em que vivemos hoje, nós vermos os sentimentos de egoísmo tomar conta de nossas vidas e nós esquecermos de vivermos a compaixão, quando nós precisamos ter compaixão com nossos irmãos e de reconhecer quando os nossos irmãos também agem com compaixão em relação a nós. Então a compaixão nos dias de hoje, Jesus nos pede para que nós coloquemos em prática em nossa vida novamente, assim como Ele fez quando Ele olhou para o rosto daquele povo que o seguia naquele deserto e Ele viu o cansaço e viu a fome de todos ali presentes. Mas todos permaneciam firmes, acompanhando, ouvindo, aprendendo de Jesus tudo aquilo que Ele veio nos revelar. Um outro ponto que nós podemos ver também é que aquela multidão, ao entrar e seguir Jesus deserto adentro, eles não se preocuparam com a providência dos seus alimentos que poderia fazer falta durante a sua caminhada. Eles confiaram em Jesus, mesmo que às vezes parecendo para nós que inconscientemente eles confiaram, mas eles confiaram. E Jesus não os abandonou. Jesus, com a sua imensa compaixão, com a sua imensa misericórdia, com o seu imenso amor pelos filhos e filhas de Deus, providencia para que eles saciem a sua fome e saciem com fartura. O Evangelho nos relata que após todos comerem, todos se fartarem do alimento, os apóstolos ainda recolheram alguns cestos do que sobrou, e Jesus, em outro momento, nós vemos em algum evangelho de outro evangelista, que ele pede para que aquilo seja recolhido, para que nada se perca. Então, os cuidados que Jesus tem com o seu povo, para que ninguém se perca por causa da fome, por causa da sede, e que nada se perca também do alimento que Ele passa para nós, doando o seu corpo e doando o seu sangue para saciar a nossa fome de Deus. Que exemplo, que testemunho maravilhoso que nós, como cristãos batizados, devemos seguir e, em nossa missão de evangelizadores, levar ao conhecimento dos nossos irmãos que ainda não fizeram a experiência de estar diante de Jesus, de estar intimamente ligado a Jesus. Por isso, nós podemos hoje olhar para a nossa vida e vermos como estamos nos comportando em relação a esses dois pontos. A confiança de que Deus não deixará nos faltar nada, e também como estamos vivendo a compaixão que neste Evangelho Jesus dá o testemunho para nós. Maria, nossa Mãe da Misericórdia, está sempre junto conosco, caminhando ao nosso lado, intercedendo por nós, para que nós entendamos a cada vez que lemos o Evangelho o que Jesus tem nos ensinado e o que Jesus tem nos dito para alcançarmos a vida eterna. Então, que ela
conduza os nossos passos, que ela nos proteja na nossa caminhada, nos cubra com o seu manto sagrado, para que toda a armadilha do mal que se levante contra nós seja derrubada, seja vencida, seja destruída, e que nós possamos um dia, quem sabe, chegarmos todos juntos ao reino de Deus, ao reino onde teremos o direito de viver a vida eterna ao lado de todos os anjos, os santos e santas que Deus escolheu. Amém? Amém. Meu irmão e minha irmã, rezemos juntos agora a oração que Santa Faustina Kowalska fez para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Meu irmão e minha irmã, nos despedimos aqui deste nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Obrigado pela sua companhia mais uma vez nesta manhã, e não esqueça de deixar o seu joinha, a sua curtida, e também de compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais, entre os seus amigos, os seus familiares, este projeto de evangelização, para que assim você também esteja fazendo parte da construção do reino de Deus aqui já neste mundo. Que Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, derrame sobre nós hoje e sempre as suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tenhamos todos um bom e santo dia. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia,